Bora assistir aqui a história completa do servidor mais antigo de Minecraft, que é um tema muito interessante. Você está na cama com o Narras, porque estou na live, tem 5 horas, minhas costas estão doendo. Vou dar play e já volto. Minecraft. Ele não é o servidor mais antigo nem o mais famoso, mas com porra é certeza essa? é o servidor mais emblemático, polêmico e histórico de... O que o brasão de armas tá fazendo aqui? Mano, só porque eu falei que vou... Mano, eu vou ficar dando pausa toda hora, né? Só porque eu falei que eu não ia dar pausa. Não vai ter pausa. E eu vou deitar na cama com você, peraí. de todo o Minecraft. O servidor 2B2T. O servidor 2B2T é um servidor anárquico criado em 2010 e que existe até os dias de hoje. O motivo do servidor ser tão emblemático é por conta de ele ser um servidor completamente anárquico, ou seja, não existem regras ou moderação para regir o mundo. Você pode fazer o que quiser, destruir bases, matar jogadores, destruir o mundo e até usar hacks e mods caso consiga. E podemos até dizer que não é muito diferente da história do nosso mundo, onde civilizações surgiram e sucumbiram e a história é construída em cima da liberdade de fazer o que bem entender entre as pessoas e o mundo. O servidor 2B2T iniciou-se com os usuários do 4chan em dezembro de 2010. O 4chan é uma plataforma semelhante ao Reddit e esses usuários criaram esse servidor anárquico para jogar. E esses conhecidos como os 4chan que iniciaram o servidor, eles formaram grupos separados, mas relativamente pacíficos de início e com ideologias semelhantes. Essa é a primeira era da história do servidor que foi conhecido como a Era da Agitação, ou Era 4chan. Tendo um início de mundo relativamente pacífico, mas que duraria pouco tempo. E novos jogadores começaram a formar outros grupos. E parte dos jogadores, por estarem em um mundo anárquico, só queriam fazer o caos e verem o circo pegar fogo. Mas, dentre esses jogadores, um jogador em especial se destacou, conhecido como um dos reis do 2B2T. Seu nick era Chris Layton. Esse safado ele era conhecido como um jogador extremamente tóxico, que matava e destruía por puro prazer. Ele foi um dos principais jogadores a começarem a matar jogadores novos no spawn e destruir suas bases no spawn do servidor. E dentre várias incursões que viriam no futuro do servidor, de matança de jogadores novos no server, ele é provavelmente o jogador que teria começado com essas incursões sanguinárias e cruéis. No começo do servidor, os jogadores, em vez de nascerem em coordenadas aleatórias de um alcance próximo do spawn, os jogadores todos nasciam na coordenada 00 do servidor ao começarem. E Chris Layton, sabendo disso, esse corno colocou lava no spawn inteiro. Junto com isso e as diversas destruições de bases e mortes de jogadores, é claro que todo o servidor passou a odiar com todas as forças esse cabra e queriam acabar com ele. Mas esse seria o fim dele. Chris Layton cometeu um erro devastador e ingênuo. Seu nick não era apenas o seu nick, e sim o seu nome verdadeiro. E quando os jogadores perceberam isso, nem preciso dizer que ele se deu muito mal. Ele foi extremamente ameaçado, assediado por diversos jogadores até ser obrigado a sair do servidor. E fica aí a lição, jovem camponês. Vê se presta atenção na hora de criar nick nos seus joguinhos virtuais e não fazer merda na internet. Dentre os grupos que começaram além dos 4chans, houveram entre esses grupos aqueles que se uniram para formar algo maior, formando assim a primeira civilização do servidor para destruir os 4chan e seus ideais pacifistas e de fair play. Esse grupo seria conhecido como a República Facepunch, e seu principal objetivo era derrubar os grupos menores conhecidos como os 4chan, mas que tinham dominado o servidor. Assim, iniciando uma nova era no servidor, o período da grande decadência, essa era marcada pelo conflito entre a República Facepunch e os 4chan. A República, como a primeira civilização, construiu bases gigantescas e eles tentavam dominar o servidor. Enquanto o contato deles com outros grupos eram inicialmente diplomáticos, eles tentavam acordos para dominar os outros grupos, mas caso fossem recusados, imediatamente a resposta era a guerra e a aniquilação. Mesmo sendo o maior grupo do servidor, eles fizeram muitos inimigos. E os 4chan, mesmo que em grupos menores, tiveram vantagem. E inevitavelmente a República Facepunch foi derrotada e dissolvida em outros grupos. Mesmo com um tempo curto de formação, os Facepunches tiveram um impacto gigantesco nessa história e as consequências desse grupo e de seus membros perduram até os dias de hoje. Dentre os poderosos da República, alguns fugiram para a cidade, diziam, e outros foram para outros grupos. E assim praticamente se encerra os rastros da Facepunch. Com a queda da República, uma outra civilização se formava, conhecido como o Império.
Eles Só eram porque eu zoei de diplomáticos volta. e com estratégias Os caras muito adoram ver eles avançadas zoando, para mas não aquele aguentam uma tempo, zoeira de pioneiros em transporte pelo Nether, e com o uso disso fizeram bases muito distantes. Suas bases eram muito impressionantes, uma das mais famosas da história do Minecraft, sendo a base do Imperador com a Cristo famosa Redentor estátua ali. de Jesus, uma base emblemática que marcou muito o servidor. Esse é conhecido como o segundo Emocionante. período da história do servidor, a Era do Ressurgimento. Enquanto isso, a antiga República Facepunch tentava se reerguer com seus antigos membros, mas os 4chans fortemente os impediam de se reerguer. Em abril de 2013, um dos grupos mais famosos é formado, o Grupo Valkyria, que integrava tanto grupos de ex-Facepunchers, tanto de novos jogadores. O principal objetivo deles era destruir os 4chans. O Grupo Valkyria tinha todo mundo duas querendo coisas que destruir os o fizeram 4chan, se pô, destacar sacanagem. tanto na história do servidor. Primeiramente, suas Só porque bases os e caras civilizações marcaram a história do falam nada, né? Minecraft Deixa pra lá. como alguma das bases mais magníficas e grandiosas de todo o jogo, conhecida como Asgard. E em segundo, eles tinham o Pyrobyte. Sim, um único jogador que mudaria a história do servidor, conhecido como um dos reis do 2B2T. Pyrobyte era um hacker que fazia exploit, sendo o primeiro jogador a fazer glitches de duplicação no servidor. Com isso, ele foi capaz de fornecer material de construção vasto para os Valkyrias, além de fornecer armas supremas com encantamentos impossíveis. Também fez grandes feitos, como o primeiro jogador a chegar na borda do mapa do server 2B2T e até spawnar 50 Withers Bosses pelo mundo com o nome Pyrobyte é o rei do 2B2T. Pyrobyte, além de um excelente modder, ele era um excelente líder, tendo feito grandes estratégias e comandado grandes batalhas vitoriosas, sendo muito reconhecido e tendo uma grande reputação no servidor. Mas mesmo assim, os Valkyrias perdem a guerra contra os outros grupos e Asgard acaba Muito sendo engraçado destruída. escutar o Braga falando Eles tentam isso, se reerguer após isso e conseguem construindo Asgard 2, mas desta vez fora do spawn. Asgard 2 sofreria com o mesmo destino, mas dessa vez com algo que ninguém imaginaria. Pyrobyte no Skype cometeu um erro e vazou as coordenadas de Asgard 2. Ele sabia que havia acabado com tudo. Por vergonha ou talvez para preservar sua reputação, ele escondeu a verdade sobre isso, a ponto que demorou muitos anos para descobrirem isso. E assim, inevitavelmente, Asgard 2 também foi encontrada e destruída. Pyrobyte, então, a fim de compensar seus erros, ele fornece uma quantidade absurda de obsidiana para seu grupo e os ajuda a construir a terceira base construída no spawn, Skype, mano. conhecida como Wrath Outpost. Após Vazou no isso, Skype. Pyrobyte simplesmente sumiu completamente e apagou todos os seus rastros e player data. E até hoje ninguém mais tem informações ou sabem a seu respeito. Pô, tipo, o mundo é tão grande Com assim o a fim do ponto de grupo você Valkyria conseguir e a destruição criar uma de base Asgard, gigante e ninguém diversos achar. grupos menores pelo servidor e cidades perderam suas proteções, assim instaurando medo entre todo o servidor. E tu precisa assim estar coordenada se inicia pra uma achar? nova Sério era, mesmo? um curto período de Guerra Fria no servidor, a era conhecida como período pré-hype. O período se inicia com o Império sendo devastado e a famosa base do Imperador sendo destruída, com o fim do Império e o fim dos Valkyrias. Caraca. Com isso, grupos Jesus de todo destruído. servidor temem por serem atacados por outros grupos, iniciando uma espécie de guerra fria, onde todos têm medo de todos e as cidades e civilizações começaram a se fortalecer e se prontificarem para a guerra. O período pré-hype termina com as primeiras notícias do servidor 2B2T em matérias gamers e vídeos do YouTube, aumentando assim em muito a entrada de novos jogadores Nossa, no servidor. aí fudeu. O estopim foi com os vídeos de um grande canal, The Camping Rusher. Esse canal contava com mais de 1 milhão de inscritos na época e começou a fazer vídeos do servidor, alavancando em muito a quantidade de jogadores que entravam no servidor. E assim se inicia o período que foi conhecido como a Era do Hype, provavelmente o período com os conflitos mais emblemáticos e marcantes da história do servidor 2B2T. Com a média anterior de jogadores próxima de 50, com o fenômeno dos vídeos e a popularidade do server aumentando, o server foi para uma média de 250 Parece até a jogadores história online de um- simultâneos. Por conta do aumento repentino mundo de real, jogadores, foi criada uma fila no servidor tá que é acostumado a usada escutar o Braga até falando hoje. só de A fila do servidor dava prioridade história. para jogadores veteranos, negócio tipo, aumentando caralho, que ainda mais a foda. atenção que vinha desde a era pré-hype e a Caraca, atenção os deuses, entre jogadores novos entrando no server e os jogadores veteranos. Com isso se inicia o estopim dos conflitos dessa era, com o próprio criador The Camping Rusher, criando seu próprio grupo, o Rusher Team. Eu acho que nem preciso dizer a passa uma merda folha que ali, isso mano. deu, né?
Os engraçado. Rushers iniciaram destruindo a base do grupo, que era o maior aliado dos Valkyrias, a base dos Zorgs, sem mais grandes grupos tendo uma soberania no servidor. E os Rushers vindo com tudo, aumentou ainda mais a tensão e medo dos jogadores e dos grupos no servidor. Em resposta a isso, veteranos de todos os grupos do servidor começaram a se reunir para montar uma frente contra os Rushers. Desde antigos facepunchers, antigos membros do Império e até 4chans começaram a se unir e assim formaram uma grande aliança, conhecida como a Tropa dos Veteranos. Só, um dos maiores o organizadores registro de dessa áudio aliança ou de foi o texto. youtuber FitMC, um dos caras maiores achando que criadores aconteceu de de conteúdo verdade, sobre sabe? o servidor 2B2T. E com isso foi iniciado a grande guerra entre os veteranos e novatos. Os veteranos tinham um plano de dominação sólido para seguir, que era basicamente destruir a base dos Rushers, conquistar os territórios perdidos e abandonados de antigas civilizações. Antigas E com o poder civilizações, expandido no mano. mundo, então, enfim, eles planejariam dominar o spawn do servidor. E eles começaram o plano muito bem. Na primeira batalha, eles dizimaram mais de 40 Rushers. Com isso, o reconhecimento e respeito de FitMC, que liderou essa batalha, aumentou vastamente entre os veteranos, assim sendo nomeado pelo grupo como líder dos veteranos. Nesse momento, o servidor esquentava como uma panela de pressão e os grupos e cidades que não estavam de nenhum lado, com medo de serem devastados nessa guerra, começaram a se sentirem forçados a se posicionarem na guerra ou ao lado dos veteranos ou dos Rushers. Seguindo o plano dos veteranos, eles conseguiram tomar antigas bases valquírias, mas eram constantemente atacados pelos Rushers, semanalmente ou até diariamente. Com essa guerra constante de ambos os lados, os veteranos também não conseguiam dominar o spawn e nenhum lado devastava completamente o outro. Até que no meio a esse caos ao mundo, um evento absurdo acontece, um pegou o X1 livro, hein? entre os dois líderes, FitMC e o youtuber The Camping Rusher. Dramático. X1 no Minecraft, hein? Dramático. FitMC vence o duelo. Com o tempo, a batalha lhe esfria após esse X1 até que a guerra termina sem vencedores. Com isso, a vasta maioria dos Rushers quitam do servidor e, enquanto isso, a tropa dos veteranos tem uma série de conflitos internos entre os líderes e a aliança fica bem Cara, pra você ver que a ficção E dessa forma se encerra ou essa grande era de guerras e caos. universos Agora, boa parte digitais épica dessa seguem história já exatamente se a história, encerra. né? A era do hype perdurou É nos sempre a anos de mesma coisa. 2017 a 2019 O e a jogo de partir disso Lineage, se na vida inicia o real, período de Gengis Khan, automação. os filhos O dele. período de automação tem esse nome porque praticamente muitos jogadores estavam conseguindo fazer muitos glitches e até uso de bots, como citado no último vídeo, utilizado pelos Spawn Masons, e se você não viu, confere lá. O primeiro ponto é que após a era do hype, literalmente o maçons. servidor 2B2T ficou muito no hype no YouTube, aumentando sua média de jogadores de 250 para 1000. Essa era começa merda. com um grupo quebrando o servidor. E O os grupo jogadores conhecido como pesando. Nerds Inc. descobriram uma vulnerabilidade no servidor, a Nocon. Esse exploit eles conseguiam rastrear qualquer jogador do servidor em tempo real, com isso identificando suas localizações e base. Esses comunistinhas de condomínio com esse exploit, obviamente, fizeram merda, né, cara? Os Nerds Inc. descobriram mais de 15 mil bases e saquearam mais de 200 milhões de itens. Após isso, foi só desgraça. Primeiro, como havia dito antes no começo do vídeo, haviam as excursões de caçada de players iniciantes no spawn. E no caso, desde o início do servidor, até agora houveram 8 grandes incursões. Mas em agosto de 2020 foi instaurada a incursão infinita pelo player Bat, que basicamente seria uma caçada eterna a player iniciantes no spawn, que perdura até os dias de hoje. Que isso? Com essa caçada de iniciantes, os exploits dos Nerd Inc., para terminar de cagar com tudo os jogadores, criaram o No Server November, que basicamente era uma iniciativa de derrubar o servidor 2B2T com máquinas de lag e exploits. Com tudo isso, muitos jogadores começaram a quitar do servidor, pois no final de 2019 estava injogável o servidor e TPS muito baixo por conta dos ataques. Assim, havendo uma queda de jogadores considerável. Após isso, seguiram alguns anos, até a era da consolidação em 2022, onde parece houver um equilíbrio de jogadores e grupos e poder no servidor, e esse período perdura até os dias de hoje, sem ter mais grandes pontos marcantes para ressaltar. Essa foi a história e legado do servidor 2B2T. Espero muito que vocês tenham gostado. Se curtirem, deixe o like que ajuda muito.
E deixa um comentário sobre qual era você achou mais épica nesse servidor ou qual grupo você achou mais roubado. Relembrando que esse não é um vídeo do canal Brasão de Armas, e sim um vídeo utilizando inteligência artificial com intuitos informativos. Esse vídeo não é real e Thiago Braga não disse nada Será? disso. O link do meu canal estará na descrição. É isso e até a próxima, mineradores. Eu acho que ele disse. Eu acho que ele disse. Cara, a era que eu mais gostei foi a era que eles usaram relíquias de civilizações antigas, bases de civilizações antigas. Isso acho que foi hype. Foi bem temático. É o tipo de coisa, manos, que você vê como que a experiência humana da guerra e da política é replicada um a um no Minecraft, no Lineage, no Ragnarok, no Tibia, no RuneScape, na vida real. Isso aí é a história da Mongólia, basicamente, né? Não tô aqui o cara duplicando itens, literalmente virou Deus. Pô, virou Deus e vazou a localização da base do time deles. Thiago comentou no vídeo, vou ver. Cara, mas vídeo muito legal. Eu adoro essas curiosidades de mundos virtuais, tá? Se tiverem mais vídeos assim pra me mandar, pode mandar. A gente já fez vários reacts aqui. Vai estar tudo aqui no canal. Se procurar MMORPG, deve achar. Mas eu gosto muito desses temas porque, cara, isso aqui é uma pontinha do futuro. Daqui 20 anos, 30 anos, vamos ter talvez a realidade virtual no pique .hack, eu sou Aliax Online. Vai ser a revolução, cara. Isso aqui é um pouquinho disso. E Paul falou que realmente era muito grande, né? O tamanho do mundo do jogo. Que doideira, cara. O mundo do Mine é muitas vezes maior do que o nosso, caramba. É, em proporção, né? Em proporção. Maior do que o nosso não é, mas é maior em proporção, né? Tipo, os quilômetros do mundo. Doideira. Deixa eu ver se o Thiago Braga comentou no vídeo. A parte dos comunistinhas foi muito engraçado, cara, que é exatamente como o Thiago fala. Depois que tem uma parte que a IA dá uma gaguejada também, igual a pessoa faria. Não comentou, não. Ah, muito bom, muito bom, muito bom.